Enquanto você continuar se comparando com outras pessoas, vai deixar de viver o propósito que Deus tem na sua vida e pior, vai perder as bênçãos que Deus tem reservado para você. Esse é o pior bloqueio que pode acontecer na vida de uma mulher, principalmente daquela que busca viver na presença do Senhor. Fica porque nesse vídeo você vai ver como esse bloqueio, que é sutil, pode estragar as bênçãos que já eram para ter acontecido na tua vida. Seja muito bem-vinda, maravilhosa, a esse canal abençoado. Eu me chamo Carla, sou mentora de mulheres, é um prazer te receber aqui. Vamos falar desse bloqueio terrível que, infelizmente, muitas mulheres não conseguem perceber, que é a comparação. Quem nunca se comparou, não vou dizer que atire a primeira pedra, jamais. Mas nós, mulheres, infelizmente, temos esse hábito de nos compararmos com outras mulheres. Observamos o seu cabelo, a sua pele, a cor da pele, a textura da pele, as rugas. Vimos até se a roupa daquela mulher é de um tecido melhor. É ou não é? Com certeza! Isso já aconteceu com você e por isso já deixa aqui o teu like, porque é verdade. Eu contei aqui nos vídeos dessa série de comparação, que está aqui em uma playlist, vai estar aqui em uma playlist organizada, com uma série lógica para você entender como a comparação é um mal que corrói a nossa alma, que eu já me comparei até com meu esposo e Deus me libertou, graças ao Senhor Jesus. Eu me comparava direto com meu marido, eu achava que ele era melhor do que eu e com isso gerava algumas instabilidades no meu casamento. Eu brigava com ele, eu falava com ele e o meu marido sempre foi muito sábio, ele sempre me incentivou, mas aquilo estava na minha alma e quando a gente não cura uma ferida, uma raiz podre que está na nossa alma, ela sempre volta a dar fruto, porque o problema não é cortar o fruto, as folhas, o caule, é tirar a raiz de dentro de você. E o primeiro sinal dessa comparação que vem de uma raiz de rejeição é a ingratidão. A comparação gera ingratidão. Se você não sabia, agora você já sabe. Minha amada maravilhosa, por que gera ingratidão? Porque quando você se compara, você foca no que o outro tem, no que você não tem, no que o outro conquista, no que você não conseguiu conquistar, no que ele é feliz, que você é infeliz. Com isso você descarta tudo que Deus já te deu, tudo que Deus já te proporcionou, a vida que Deus te permitiu viver. E eu não tô falando das condições que você vive, não, tô falando desse fôlego de vida que você tem, porque enquanto você tá viva, você pode sim se humilhar no Senhor, renunciar a essa ingratidão, parar de se comparar, ao invés de se diminuir quando olha a vida de alguém, agradecer a Deus e louvar, porque ela conseguiu e entender que Deus ele pode fazer algo na tua vida que vai ser exclusivo. É isso que você tem que entender. Quando você se humilha, quando você se apequena diante do que o outro tem, que você não tem, é como se você falasse: ah, Deus não me deu nada até hoje. Tudo que Deus me deu não é bom, não é tão bom quanto o dela. E você vai se afastando de Deus sem perceber, porque essa raiz maligna está fazendo você se enxergar como inferior. E só para você entender como isso se revela na nossa vida, em Êxodo, no capítulo 16, no verso 2 e no verso 3, diz assim: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos mandado no Egito. Lá nós poderíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Olha só o que aquele povo falou. Aquele povo era escravo.
Aquele povo não tinha hora de parar de trabalhar. Aquele povo não tinha salário. Aquele povo não tinha 13º. Aquele povo não tinha descanso. Aquele povo era humilhado. Não era valorizado. E Deus tirou aquele povo do Egito para fazê-los um povo livre. Mas para isso, tinha que tirar a mentalidade de escravo. Por isso que eles ficaram no deserto durante 40 anos. E a maioria deles não entraram na terra prometida porque murmuravam constantemente. E aqui eles estavam indo para uma terra na qual Deus ele tinha preparado, que manava leite e mel, e eles começaram a murmurar. Quando você se compara com outra pessoa, você reclama, você murmura, e você está murmurando contra Deus. Porque se você é filha dele, e se você entende que Deus tem o poder de fazer o melhor para a tua vida, por que você está se comparando com outra pessoa, sendo que a sua jornada e o propósito que Deus tem é único? Responde aqui nos comentários. A ingratidão gera um bloqueio espiritual. Porque quanto mais você murmura, mais você se afasta de Deus. Quanto mais você reclama, mais você deixa de confiar em Deus. A dúvida entra no seu coração. Olha o que aconteceu com esse povo. Deus castigou inúmeras vezes esse povo porque era um povo ingrato, um povo duro de coração. E nós temos que nos lembrar todos os dias, quando você acordar, ao invés de você falar, acordei mais um dia, fale, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, porque eu acordei, estou respirando. E eu entrego a minha vida em tuas mãos, Jesus, para que esse dia seja para o teu louvor, a tua adoração. Porque quando você dedica a tua vida para louvor e adoração do Senhor, você se sente alegre. Você tem paz na tua casa. Você tem prazer de pagar as suas contas. Você vive, por mais que tenha problema, porque o problema vai aparecer, porque estamos em um mundo e esse mundo tem aflições. Jesus deixou isso bem claro. Mas em meio à aflição, você sabe quem é teu pai. O problema é quando não reconhecemos a Deus como nosso pai. Olhamos a Ele apenas como Deus e como alguém que pode nos dar, que pode fazer, que pode transformar e satisfazer o nosso prazer. E não é assim. É necessário você tirar essa comparação da sua vida que está gerando ingratidão. É por isso que tua vida está um caos e você não sabe o porquê. Você fica sofrendo, chorando, se lamentando. Aí a irmãzinha da igreja vai lá na frente contar uma bênção e você, em vez de glorificar a Deus, você murmura. É por isso que as coisas não mudam. Enquanto você não abrir mão dessa murmuração, as coisas não vão mudar na tua vida. E com isso eu já aproveito a te convidar a participar do desafio Mais Que Vencedora. Se você está cansada disso, no desafio Mais Que Vencedora você vai obter conhecimento, ferramentas de ensino, estudo para você entender os motivos das feridas emocionais, como rejeição, abandono, traição, injustiça. E você também vai entender que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus pode te curar. E lá você vai ter acesso mais detalhado como é que essas dores emocionais estão atrapalhando a sua vida de viver o propósito que Deus ele já te abençoou. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa participar. Vamos ao terceiro ponto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que fala assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as coisas. Isso é que Deus quer que vocês, isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Em outras palavras, em tudo dê graça. Dê graças a Deus por tudo que você tem, porque a gratidão, ela abre as portas para você ser uma pessoa mais alegre, feliz, amorosa, uma pessoa leve, uma pessoa livre. Deus nos chamou à liberdade, para sermos livres, libertos do nosso pecado, do nosso ego, da nossa natureza, que insiste em fazer com que a gente peque. Mas quando nós entregamos a nossa vida, mulher, a Jesus todos os dias, aceitamos Ele como nosso Salvador, voltamos para o caminho dele, sendo grato,
não se comparando com ninguém, não comparando o teu marido com outra pessoa, não olhando que a pessoa tem carro, tem mansão, tem uma conta no banco, se veste bem que você ainda não tem. Não, 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 não. Deus quer que você pare, que você busque a Ele, que você ore, que você dê graça, que você busque viver aquilo que Deus, Ele já separou para você. Não sabe o que é que Deus quer que você viva? Busque. Mateus 6:6. Entre no teu quarto, tranque a tua porta, ore! Porque quando você orar, quando você buscar, Deus ele vai se revelar. Não dá para ter preguiça nessa hora. A gente precisa buscar o Senhor enquanto podemos achar. Invocá-lo enquanto está perto. Se esse vídeo tocou no seu coração, deixa aqui o teu comentário. E não se esquece, mulher, de se inscrever aqui no canal. Já se inscreve no canal para você não perder os novos vídeos e começar a aprender mais sobre rejeição, comparação, inferioridade e muito mais que virá ainda nesse canal. Sendo assim, eu deixo um abraço para você. Beijo e eu te vejo no próximo vídeo.